Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê, bem-vindos de volta. Então, nós estamos dando continuidade nas características mencionadas pelo Lord Krishna daquilo que é o Nirguna Brahman, o, o Deus real, né? Aí ele fala que é mais ou menos como o espaço que acomoda tudo, né? Aí ele fala sobre uma quinta característica. Como é que está a quinta característica? Cadê? A quinta característica mencionada é a natureza superior de Deus, é a própria causa da origem, existência e resolução da criação. Então, aqui agora ele começa a entrar na causalidade, tá? Porque nós estamos falando sobre a real natureza de Deus, né? O mais invisível, o mais sutil do sutil. Aí, quando o indivíduo fala, eu me encontro aqui num determinado universo, mundo, né? E parece que existe um Deus, como é que Deus criou essa coisa, né? Essa confusão toda aqui, né? Então, como é que ele criou esse planetinha dos bárbaros, né? Então, vamos ver o que as escrituras dizem a respeito disso, né? Então, ele é a causa da criação. E não somente a causa da criação, ele sustenta e ele destrói, resolve tudo de volta da criação. Então, essa é uma das características, né, de Deus como o princípio que, que cria o universo, né? A natureza superior é a própria causa da originação desse universo, né? Então a gente vai ter que lembrar desses ensinamentos. Eu acho que o Swamiji vai, né, fazer uma síntese rápida aqui, né? De que modo esse Deus causa o universo, se ele é a carta, se ele é a bokta, né? Então, de que modo ele causa? Ele causa, mas ele não causa, como nós vimos, né? O mundo aparece dentro dele. Ainda assim, o mundo não apareceria sem ele, porque ele é o que? É o pano de fundo. Como é que você consegue uma projeção sem um pano de fundo, né? Sem um substrato? Então, fundamentalmente, ele é a causa do universo, mas ele não faz nada, porque ele é a carta. Ele não sendo capaz de se modificar, porque ele é a única realidade, ele não pode realmente se transformar em mais nada, né? Então, no Taittiriya Upanishad, diz para ele, Varuna, disse ainda, aquilo do qual nascem todos os seres, aquilo pelo qual, quando nascem, permanecem vivos, né? Sustenta tudo, aquilo no qual, a partir deles, entram, aquilo que procuras saber, né? É aquilo que é você mesmo como Brahman. Isso é Brahman. Aquele que realizou austeridades e se dedicou a esta busca através de um sentimento devocional, né, alcança esta compreensão, né, a respeito da natureza de Brahman e o fato da identidade entre eu, o Atma do Jiva, e o Atma de Brahman. Que fala, realizou através de austeridades. Austeridades, no início, elas são vistas como austeridades. Por quê? Porque quando o indivíduo ele é operado por muita ignorância, ele está muito amarrado e preso aos desejos, né? Desejos e aversões, eu quero, eu não quero, eu quero. Então, ele está muito preso para quebrar aquela corrente de ignorância, como se fosse uma corrente muito sólida, entendeu? Uma corrente muito pesada mesmo, né? Então, no início, requer mais esforço, né? Então, aqui nós temos essa analogia.
da austeridade como se você estivesse ali tentando se livrar de uma ignorância que requer muito esforço espiritual, muita dedicação, e essa dedicação, de novo, tem que envolver um espírito de devoção. Ele se dedicou à devoção a este processo espiritual que invariavelmente requer, né, a compreensão devocional da natureza do Criador, até que a identidade seja estabelecida entre a criatura e o Criador. Tudo isso vem dos Upanishads. E o Lord Krishna utilizou esses conceitos Upanishads, né, muito extensivamente aqui, né, completamente. Ele estabeleceu que Deus, né, que Brahman é a causa do mundo, é Jagata Karanatvam. Então, qual é a próxima característica? Se você diz que Deus, Brahman, é a causa do universo, então você imagina imediatamente que Brahman é um fazedor, né? É um grande, grande, grande jiva, capaz não somente de criar uma tecnologia nova, mas ele é capaz de criar o inteiro universo. Olha que doideira, né? Como é que um super humano, né? Um Superman, é capaz de criar um inteiro universo? Então, imediatamente, a tendência humana de projetar Deus, né? Como a partir de sua própria imagem, né? Projeta um Deus, né? Como o fazedor, criador do universo. É uma obra monstruosa criar esse universo, esse cosmos, né? Até mesmo criar esse planetinha aqui é uma obra incrível. E o universo sendo tão vasto, né, infinitamente vasto, né, deve ter dado muito trabalho, né? Aí existem, né, aqueles que dizem, sim, sim, mas deu muito trabalho, mas não para Deus, né? Ele criou em 5 dias ou 6 dias? 5 dias, né? 6 dias, né? Aí descansou. Mas não é bem assim. Ele cria, sustenta e ele recicla tudo de momento a momento, né? Através de leis e princípios precisos e inteligentes que estruturam tudo isso, disponibilizando tudo isso para os Jivatmas, né? Que precisam fazer esforços, né? Que aqui foram mencionados como austeridades para romper essa corrente que amarra o indivíduo neste samsara, nessa ignorância, né, densa, né? Então é como se ele estivesse fazendo tudo isso, mas se isso fosse o caso, né, Ishvara deveria ter se tornado um fazedor de ações, e como um fazedor ele faz, experimenta, experiencia os resultados, então ele também é um desfrutador, é um karta e bhokta. Então Deus é um karta e um bhokta. Se ele é um karta e um bhokta, né, ele faz, experimenta, então tudo que ele faz produz resultados, então ele vai para experimentar o quê? Punya e Papa, né? Então a coisa fica completa na medida que a gente personifica, né, ou personaliza esse Deus como um criador, e aí os ensinamentos do Vedanta, de Krishna, né, do Gita, tem que ao mesmo tempo dizer eu sou a causa do universo, mas eu não faço nada. Na verdade, eu não crio nada. Na minha mera presença, este universo aparente é projetado, né? Na minha mera presença, né? Então, este é um ensinamento já mais importante, mais profundo, né? As coisas ocorrem a uma ordem aparente e sem a minha presença nada disso ocorre. Portanto, a gente pode dizer que eu sou a causa fundamental, mas eu causo sem fazer nada. Eu não crio nada. Eu sou esse princípio, existência, né? Na qual a criação surge, ela é mantida por um período de tempo e ela se resolve de volta em mim mesmo, né? Só existe esta consciência existência, que é a sua consciência existência, Arjuna, né?
Aí o Swami nos recorda da outra analogia maravilhosa, que é da luz solar, né? Na presença da luz, né? Todo tipo de atividade humana ocorre. A gente retira a luz, ninguém consegue fazer nada. Por quê? Porque eu não estou vendo nada, né? Como é que eu vou saber como fazer as coisas se não tem luz, né? Na escuridão, que é o símbolo da ignorância, né? Eu não posso fazer nada. Mas a escuridão, ela tem uma conotação diferente no âmbito do Vedanta, que é essa escuridão é a causa deste universo, né? Porque a escuridão, sendo símbolo de ignorância, a minha não compreensão de que eu, substrato, sou a única realidade, faz de modo que eu atribuo a realidade a esta projeção de Namarupas, e assim a ignorância cria, que é uma outra, né, teoria da criação, que é a final, né, entre todas as teorias que vão sendo rejeitadas no final, né, a de Aropa e a Pavada, né, no final diz assim, não, então isso não existe, mas existe ou não existe? Isso não existe, sim, mas é simplesmente uma como é que se diz? Uma sobreposição, um mal-entendido, né? Por quê? Porque você não compreendeu que aquilo ali era uma corda, você atribuiu uma cobra, né? Você projetou uma serpente perigosa, e aí você sofreu a experiência diante daquilo que era simplesmente o substrato da cobra, que era a corda. Então, a ignorância da real natureza desse universo é visto como a causa realmente deste universo no final desses ensinamentos, né? Quando a gente vê lá o Gaudapada apresentando que este mundo, né, ele não existe realmente, mas ele ainda assim ele permanece disponível como experiência, né, e transação, né? Ele aparece, ele é disponível para experiência e para transações, eu consigo até atribuir valores, né, a partir das propriedades, né, condicionais de cada um desses objetos. Então, apesar desse mundo, né, aparecer como isso, Gaudapada lá no final ele diz, então é a ignorância que cria o mundo, né? É a ignorância que cria o mundo, mas que criação é essa? É a escuridão que cria o mundo, entendeu? É muito doido, né? Porque é Maia que projeta, sobrepõe coisas em cima daquilo que é a única realidade, e aí a gente assume aquela projeção como realidade, e a partir daí, nós, através de nossas ignorâncias, né, a nível coletivo, a nossa ignorância coletiva, a gente sustenta esse universo, né? Por isso que o universo, a criação, a originação do universo é um projeto, né, um empreendimento, né, em conjunto, né, dessas leis de Deus e o Jiva Atma, né, que não consegue compreendê-las devidamente, de tal modo que nunca consegue chegar aos ensinamentos dos Upanishads para compreender que tudo isso somente são namarupas. E é um namarupa estranho, porque não é exatamente aquilo que você está vendo, como diz, como denota a analogia da cobra e da corda, né? É simplesmente uma corda inofensiva. O que é inofensivo nesse mundo? Os elementos são inofensíveis, né? São os 5 elementos, são os elementos físicos, químicos, são configurações de objetos. Não tem nada ofensivo nesse mundo, né? Mas se eu não compreendo de modo equânime que tudo isso nada mais é do que matéria e energia, eu acabo projetando tanto em cima disso, criando objetos, circunstâncias, situações, coisas, né, que irão produzir, né, uma experiência de muita dor e muito prazer, né? A equanimidade é você simplesmente trazer tudo, equanimizar tudo, né, ao quê? Aos elementos que fundamentam. Eu estou atribuindo valor, né? Isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa muito ruim. Quando a gente vê, nós estamos simplesmente sustentando a atribuição de realidade a estes namarupas, cuja natureza fundamentalmente somente são os 3 gunas, as 3 energias básicas, né? Vocês compreendem isso, né? Quem é que não compreende? A responsabilidade nossa no sustentar esta ordem aparente, né?
Então, Ishvara é simplesmente o princípio consciência, a luz da luz que ilumina e revela todo esse universo e sem fazer nada, né? Não faz nada, não cria nada, simplesmente ilumina. Por quê? Porque a natureza de Ishvara é a luz, que é o, né, símbolo da sabedoria e do conhecimento. E depois, visto que o Senhor é apenas a luz que aceita, acomoda, o espaço que acomoda tudo, a luz que ilumina tudo, aquilo que, né, que é projetado, né? Então, ele não é realmente um fazedor que envolve um sentimento egóico de fazer e desfrutar. Cadê a última? O último que é o corolário. Portanto, essas são as características. Então, a última parece ser que ele é a testemunha, né? E a testemunha não tem senso de fazedor, não é um, né? Significa fazedor, não pertence a Ishvara. Portanto, estas são as características da natureza superior do Senhor. Isto é Brahman, esta é a parte do versículo 4. Ok, vamos lá. Existem muitas características, essas foram aquelas mencionadas nesta passagem do texto, né? Então, aqui tem uma questão, no verso 11 diz, por que existe esse mundo samsara, né? Por que existe esse mundo que produz esse sentimento de querer e não querer, de atração e repulsão, de desejo e medo? Por que existe este mundo? Este mundo tem uma força magnética de atração e repulsão que produz desejos e medos, né? Por que existe esse mundo? Por que existe e eu voltar evitar a natureza de Deus? É a ignorância a respeito da natureza de Deus. Ah, eu não quero saber de Deus. Não. Então, existe a possibilidade que você fique amarrado no samsara, sofrendo esta força de atração e repulsão, de desejo e medos, né? Indefinidamente, né? A ignorância a respeito de saguna barra nirguna, mais fundamentalmente nirguna, é que causa este sofrimento psicológico humano. Este Shvara superior, Brahman superior, esse Nirguna Atma, né, é a única realidade. Ele é a causa que não faz nada e ele não causa o sofrimento humano. Então, o que causa o sofrimento humano, né, é a não compreensão da natureza deste Nirguna Deus. Então, qual é a solução? Compreender a natureza desse Nirguna Deus, né? Mas como Deus não vai mais de moda, né, Alexandre? Agora, ó, você queima o seu filme se você falar de Deus por aí, entendeu? Queima o seu filme mesmo. Ele não vai de moda mais não. Então, mas as pessoas têm que dizer, mas você chegou no Vedanta, então você, me desculpa, mas você tem que compreender a natureza de Deus e desenvolver um certo sentimento de apreciação, reverência, amor a Deus, gratidão, compreensão, desejo de compreendê-lo de modo que você possa se adequar a essas leis e princípios, né? E desenvolver, né, determinadas purezas, qualificações para compreender a sua identidade em Deus como Deus. E você quer chegar até o fundo mesmo, você quer compreender a natureza nirguna Deus, não saguna Deus, nirguna Deus que está além do tempo e do espaço. Porque se você compreender a natureza de Deus dentro do âmbito de tempo e espaço, você será impossível para você determinar uma identidade com Deus, né? Porque como configuração dos gunas, Deus é incomparável ao Jivatma, né? Deus é a inteligência de tudo, ele que projeta, sustenta e recicla tudo isso, ele provê, né? Este universo no qual este palco no qual nós interagimos com a possibilidade, com o potencial de crescer,
Então, nós somos tão pequenos em termos de configuração, comparados a Deus. Então, a única solução é você realmente tirar o chapéu para a segunda Deus, sabendo que depois, né, eu preciso compreender a sua real natureza, né, segundo Deus. Né? Por quê? Porque eu ouvi dizer que a sua natureza, segundo Deus, é em realidade livre dos gunas. Eu ouvi dizer que a minha natureza, que é Saguna Atma, em realidade é Nirguna Atma. Se eu compreender a sua natureza Nirguna Atma, e se eu realmente compreendo a minha identidade em você, então eu compreendi a minha natureza fora do tempo e fora do espaço. O tempo e o espaço impõem uma limitação enorme, né? E as escrituras dizem que até mesmo Saguna Deus é limitado pelo tempo e pelo espaço, né? Então, nós queremos chegar, através dessa compreensão, que se inicia com a compreensão de Saguna Deus, nós queremos compreender a natureza Nirguna Deus, livre de atributos, referida como Paraprakriti, né? Saiba que tudo aquilo que é configurado, constituído pelos gunas, possui características, propriedades, qualidades e atributos específicos àquela configuração. Específicos àquela configuração. Então, essas configurações que produzem características específicas, elas estão limitando, né, aquilo que é a real natureza de todas essas configurações, que é infinitamente não limitada. Se você assume as cores de guna, né, as projeções dos gunas, você já está limitado, porque você tem um potencial infinito, mas os gunas, as características daquela configuração vai limitar você. E como se não bastasse, aqui o Swami apresenta o outro aspecto desta problemática, é que qualquer configuração dos gunas, né, qualquer objeto senciente, tal qual um ser vivo, que é configurado pelos gunas, é um fluxo em constante mudança ou modificação. Seu estado mental está mudando, a sua capacidade física, energética, mental, emocional, está tudo se modificando de momento a momento, né? Então, você está vivendo dentro do âmbito do tempo e do espaço, né, limitado em todos os sentidos, e não somente limitado em todos os sentidos, mas você jamais consegue realmente, né, dizer, não, eu sou isso, eu sou aquilo, porque você está mudando o tempo todo. As coisas ao seu redor estão mudando o tempo todo, os seus desejos estão mudando o tempo todo, né? Então, tudo isso vai criar a problemática do samsara, uma sensação de quê? De insegurança, de vulnerabilidade. Putz, nada permanece o mesmo de momento a momento. Eu encontrei a paixão da minha vida, né? Quando eu pensei que agora eu estou resolvida para o resto da minha vida, o cara foi embora, né? O cara foi embora. Ah, eu já estou procurando um outro. Mas saiba que o outro também vai embora. De um modo ou de outro, vai embora, né? Então, nada oferece realmente estabilidade, segurança, porque tudo se modifica. Tudo que existe dentro do tempo e do espaço está sujeito à mudança, ao declínio, à decadência e à morte ou desaparecimento. Tudo que está sujeito à associação está sujeito à dissociação, como o Papaji costumava dizer, se apega a qualquer coisa que se modifique, que mude, né? Se apega ao seu ser, que você não pode se apegar porque é a sua real natureza, mas se você se apega ao não ser, ao anátema, saiba que aquela coisa que se modifica, porque anátema é aquilo que sempre muda, se apega a qualquer coisa que é um fluxo em constante modificação e aquilo vai te morder no final, né? It's gonna bite you at the end. Né? Vocês já me ouviram contar essa história diversas vezes, porque ela é linda, é maravilhosa. Ó. Se apega a qualquer coisa que seja mutável, né? E aquilo vai te morder no final, vai te dar uma dentada, né? No final.
Tudo que aparece desaparece. Tudo aquilo que você se associa está sujeito à dissociação de um modo ou de outro. Ou você cansa daquela coisa e você se desassocia, ou aquela coisa se cansa de você e se associa, ou como tudo está sujeito ao declínio e desaparecimento, aquela coisa morre, desaparece, para de funcionar, quebra, dá defeito, né? O ser humano também dá defeito. Nada disso vai nos dar segurança alguma. Tudo que está sujeito ao tempo jamais nos dará segurança. Por quê? Olha, essa aqui é uma frase linda do Swami Ji. Ele fala assim: tudo que está sujeito ao tempo não te dará só insegurança. Por quê? Porque o tempo consome tudo, né? O tempo destrói tudo, né? O tempo é o consumidor de todas as configurações aparentes de Maya e Shwara. Ele engole tudo. Portanto, não se orgulhe da riqueza, não se orgulhe da juventude. A juventude é. As pessoas se identificam com a juventude. Quando começa a ver a juventude ir embora, que tristeza, né? Não se orgulhe dos seus amigos. O tempo vai tirar tudo isso de você, como num piscar de olhos. Exatamente, literalmente, num piscar de olhos, tudo desaparece. Ao invés, liberte-se da ilusão de realidade atribuída pelo poderoso Maya a este mundo e que você desenvolva um interesse para conhecer a real morada de Brahman e que você entre nela. Entre nela significa entre no processo de compreender a sua natureza nirguna Brahman, porque é a única fonte de estabilidade e de segurança. Se eu não conheço isso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar segurança no mundo das coisas, pessoas, situações, circunstâncias, objetos. Eu preciso me voltar para Nirguna Atma, que foi referido naquela passagem do verso do capítulo 7 ou 8, como Paraprakriti. Se eu compreender a minha natureza nirguna, livre de atributos, eu vou desfrutar de uma segurança, né, natural, uma segurança que passa, né, a compreensão humana. Como é que você se sente segurança num mundo que está colapsando? Como é que você sente seguro, apesar de você ter perdido tudo, né? Isso aí, as pessoas pensam que o Yanni ou o Sadhu, eles estão seguros porque eles fumam uma erva especial, né? Que produz uma sensação de segurança mental, né? Não, a segurança é derivada da compreensão de sua real natureza livre, independente das circunstâncias desta projeção aparente, né? Se eu não compreender a minha natureza Paraprakriti, a minha natureza Nirguna Atma, livre, independente de tudo isso, a única realidade, todo pervasivo, o pano de fundo, né? Que não faz nada, mas ainda assim aceita essa projeção aparente, se eu não compreender a minha real natureza como idêntica à natureza de Nirguna Atma, de Brahman, né? Eu vou invariavelmente, inevitavelmente continuar buscando segurança no mundo das coisas, das pessoas que são altamente inseguras, altamente efêmeras, transitórias, e na medida que eu me apego em coisas que não possuem segurança, o que ocorre? O que acontece, né? Elas vêm e vão, elas desaparecem. Se elas não desaparecerem, sou eu que desapareço antes que elas desapareçam. Ah, eu comprei a casa dos meus sonhos e agora eu tenho certeza, eu paguei ela à vista, um apartamento meu, e eu tenho certeza que este apartamento vai durar muitas décadas. Eu não vou perder esse apartamento, né? Isso não é transitório. Mas se as coisas não forem transitórias, elas não irão desaparecer por um tempo, mas tem sempre a possibilidade que você desapareça antes.
Buscar essa segurança no mundo é a causa de todo sofrimento, é uma luta, é uma relação, porque a expectativa jamais será realizada, cumprida. Qual é a expectativa? É aquela missão impossível que eu costumo dizer, de buscar a felicidade num mundo que não contém felicidade. Não somente você ficará desapontado, frustrado, raivoso ou deprimido, mas você vai ficar bravo, frustrado, irritado e raivoso com o suposto Deus criador desta ordem aparente. Então, qual é a causa do sofrimento do samsara? É uma expectativa equivocada. E o que é essa expectativa equivocada? É buscar a segurança e a permanência num mundo que não contém nem segurança, nem permanência, e nem felicidade, nem paz, etc, etc. A menos que você compreenda que o mundo nada mais é do que consciência, existência, a sua própria natureza como Nirguna Brahman. Nos outros versos, do 12 a 19, não somente o diagnóstico foi dado, mas o remédio foi apresentado também. O remédio é o quê? A devoção é o remédio. Olha de novo essa história de devoção. Eu odeio a devoção, né? As pessoas me escrevem de vez em quando, mas me borra, mas devoção, né? Não gosto dessa história de devoção, não. Eu quero o conhecimento, né? Aí eles falam assim, o remédio é a devoção. Devoção, devoção, devoção. E ele diz, o Bhakti não é uma sadhana, é uma série de sadhanas, é uma atitude que existe, que deve permear todas as sadhanas, todo o processo de elevação espiritual do indivíduo, de crescimento espiritual. Então, o remédio final é o quê? Atma Yana. O problema é a ignorância a respeito da natureza de Deus, o remédio é a compreensão da real natureza de Deus, e ainda além, e mais ainda, a compreensão da identidade entre eu, Atma Jiva, e Atma Brahman. A única solução é o conhecimento e ele passa, invariavelmente, pela compreensão devocional a respeito de Saguna Nirguna Brahman. Por que a compreensão devocional? Porque, pelo menos, a pessoa é bem educada. Se a pessoa for mal educada, o sistema Ishvara vai dizer assim, pô, esse cara é mal educado. Se tem uma coisa que Ishvara não tolera, é a má educação, né? Ishvara, pô, eu sou um sistema perfeito, eu não sou, não tenho simpatia especial por ninguém, eu simplesmente estou aqui, né, apresentando, né, o meu sistema, apresentando um campo no qual os indivíduos fazem o que fazem e recebem os parábolas, os resultados, né? E tem esses que começam a querer se livrar de tudo isso, mas eles são mal educados. Eles querem se livrar desse problema humano, desse sofrimento, mas são mal educados, eles nem reconhecem, né, que eu sou o Criador, que não existe criação sem um Criador, né? Eles não sabem o que é uma atitude de gratidão, né, pelo Criador, pela oportunidade. Eles são ateus e eles querem se livrar dessa problemática do samsara. É impossível, né? É porque essa boa educação daquele que chega, né, fala bom dia, boa tarde, né? Aí você vai, desfruta de um almoço na casa de quem te convidou e no final você agradece, você já leva um presentinho, né? Leva uma bebida, leva um doce, e no final oferece para lavar os pratos também. Você é uma pessoa bem educada, né? Ishvara detesta e não tolera má educação. E a devoção é o modo qual nós nos educamos a desenvolver uma gratidão por aquilo que nos criou e que nos mantém vivos através desta encarnação. Qual é o remédio? O remédio é a devoção. Devoção é o remédio, é dito aqui. Eu não estou dizendo nada disso, eu estou enfatizando tudo isso, porque eu sei que no Ocidente a devoção é a coisa mais difícil, sem a devoção tudo é muito impossível. Quando dizemos Bhakti, nós devemos lembrar muito claramente, Bhakti não é uma sadhana, mas é uma atitude devocional, é uma emoção, é um sentimento de gratidão.
é a atitude que deve permear todas as nossas sadhanas que culminam na sadhana do Jnana Yoga. Então, você é chamado de um Bhakti, né? Jnana Bhakti, um Bhakti que é devoto a este processo de assimilação do autoconhecimento, ou em outras palavras, assimilação do conhecimento da natureza nirguna, Deus. Tudo deve culminar em Jnana Bhakti. O problema é a Jnana, a solução é Jnana, e o Jnana, como única solução, é o conhecimento a respeito da natureza de Deus, até que você compreenda a identidade entre a sua natureza e a natureza de Deus. Meus queridos, eu tenho que ir. Chegaram uns parentes nossos que vieram aqui me visitar. Eu sabia que eles iam chegar. Chegaram, estou indo para lá. Gente, continua amanhã, né, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê.